No Metrópolis de hoje, o novo álbum de Lenine. Sou feito de barro, batido de ferro, sempre topei com madeira de ouro. A ciência já me fez cobrir de ferro. Dona Ivone Lara, 94 anos de samba. Eu vim de lá, pequenininho. Eu gostei de tudo. Tinha coisa que eu já não me lembrava mais. Pra pisar neste chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Charlie Chaplin, o musical do gênio da comédia. Você é um sabor da glória, essa vai ser sua história. E agora o grande finale. O Metrópolis está no ar. Lenine tem disco novo para mostrar pra gente. E como ele sempre faz mudanças de curso de um álbum para o outro, fica todo mundo curioso. Carbono celebra novas e antigas parcerias do compositor e cantor pernambucano. E com tantas participações diferentes, o disco tá mais plural que nunca. Tem afrococo, tem frevo feliniano e viola rock and roll. Diz aí, Lenine, um diamante da nossa música no Metrópolis de hoje. Sangue no sonho, falar castanho, verde olhar. Fui batizado no fogo, ouvindo e cantando. Quem bebeu água da fonte não vai se perder. Motivos para lutar, ladeiras do divino e becos da fome. Quem cruzou aquela ponte não vai se esquecer. Porque eu sou. Canções da minha dor, canções do meu pesar, canções do meu amor, canções do meu amar. Quem agora é distante para não dizer o que eu sou. Bebeu da fonte não vai se perder. Quem cruzou a ponte não vai se esquecer. Quem é tão distante para não sozinho. Cheguei sozinho.
não cheguei sozinho. Não cheguei sozinho. Lenine no Metrópolis de hoje. Tá batendo palma em casa? A gente tá aqui, ó. Ê, chega mais, Lenine. Que felicidade, hein? O prazer é todo meu. Opa! Então pronto, tá todo mundo feliz. E nesse disco você não chegou sozinho mesmo, hein? É muita gente, é muita participação, são parcerias muito legais. Eu ando sempre bem acompanhado. É bom isso. Ao longo dos anos eu pude arrebanhar um bando de gente bacana que me ajuda a construir o que eu faço. Então Carbono celebra esses encontros também. Que bom. E Carbono... É danado isso, a gente termina de cantar e vem direto pra cá. Eu ia falar assim, dá um descansinho pro moço. É porque ele se entrega ali. Não tem volta. Não tem, né? Eu ritualizei o que eu faço. E então, é bom, mas isso é bom demais, né? Eu gosto. Agora, me explica isso. O que quer dizer ritualizar o que você faz? É claro, ali é sagrado, é um momento sagrado, mas para você, como é que foi essa transformação? Ou sempre foi assim? É sempre entrar no palco e se transformar? Não é entrar no palco e se transformar. É a música que é transformadora. Ponto. E outra coisa, o fato da gente estabelecer o coletivo. Fazer junto é o que há. E então eu celebro isso no Carbono. Então, para mim é muito bacana, realmente é muito bacana poder celebrar isso com os amigos. Você está falando das participações do disco, então vamos citar um pouco, né? Tem desde Nação Zumbi, que é uma participação ali que casou, tava faltando, é isso. Tem Nação Zumbi, quem mais? Tem Letieres, tem... Tem a Rumpilés, tem Martin Fontes Orchestra. Uau! A turma de Amsterdã, que a gente fez via Skype isso, porque eu não fui para lá. Ele entrou no estúdio, junto com os queridíssimos que compõem a orquestra dele, e foi muito bacana. Com Nação também foi muito especial, porque o tema, na hora que me ocorreu, tem um frevo que é muito conhecido do Capiba, madeira que cupim não rói. E me ocorreu dizer assim, eu conheço madeira que cupim já foi. E brincar com isso. Então veio a ideia do cupim de ferro. E eu achei que era oportuno fazer isso junto. Então liguei para os meninos, como é que vocês fazem quando fazem seus discos? Então teve a coisa da mecânica também, realmente ter feito no coletivo. Essa outra característica do Carbono, cada música foi uma equação diferente. Cada música tem uma história ali da composição e da gravação. A da Orquestra Rumpilés, por exemplo, vocês foram gravar no Teatro Castro Alves? Perfeito. Numa segunda ou terça-feira, se não me falha a memória. E foi muito bacana isso, porque eles já gravavam os discos deles ali na sala. Então, a gente tem algumas imagens aí que estão no seu site, inclusive, que é gostoso acompanhar. E isso foi o diferencial da história. Eu ter ido um pouco antes lá, ter conversado com ele e falado sobre a oração que essa música ousa ser, uma reverência pela ancestralidade, e por isso mesmo tinha que ter feito com a Rumpilés. E tudo isso, né, entre as muitas outras músicas do disco aqui, que você também, cada uma com uma história, tudo isso você fez num tempo pequeno, Lenine. 3, 4 meses? Foi 3 meses. 3 meses. Mas com um adendo muito louco, que foi o seguinte, a gente queria, ao lançar o show homônimo a um CD, quisesse que o cara que fosse ver o espetáculo tivesse o disco físico na mão. E nós inventamos de pegar uma estreia no dia 30 de abril. Pronto. Aí eu disse... Cronometrou. 30 de março eu tenho que finalizar o disco. E começamos em fevereiro. Meu Deus. E eu tenho essa coisa bacana que eu só consigo realmente trabalhar na composição depois de imaginar uma ambiência sonora e um título. Então tem que vir primeiro o título para depois eu ir atrás das canções. O Carbono veio primeiro, então? Sempre, o título vem antes de tudo. Uau! E aí você vai costurando. E aí eu vou ajudando junto com muitos amigos, por isso que eu estou dizendo, eu ando bem sempre acompanhado, novos e velhos amigos. E essa coisa da comunhão pela criação é muito bacana. O Lenine, e você estava falando da história do show, né? Tinha o show, a data para estrear. Aí,
quando essas músicas vão para o palco, elas são diferentes. Completamente diferente. Você monta outra história, outra estrutura. Justamente. É entrar um processo de criação de novo, né? Por isso que eu digo que foi uma apneia profunda que eu fiz. Ainda não deu tempo para respirar todo o pulmão e superlotá-lo de novo, porque foi um mergulho muito fundo no fazer o disco e logo depois deixar de ouvi-lo para construir outra coisa junto com os meus amigos de palco. Que bom. Tem uma coisa particular aí nesse disco, eu acho que em alguns outros discos seus, que são os vocais dos seus filhos. Ah, é verdade. Isso é tão legal, né? Ah, eu uso o aparelho fonador de cada um dos meus filhos. Já que você é um pouco responsável pela voz que eles têm. De alguma maneira. De alguma maneira. De alguma maneira. E mais os timbres serem parecidos. Isso me possibilitou a não ter que fazer overdubs, que é gravar por cima, várias vozes e tal. Não, a gente reúne a família e faz todos os vocais dos discos. Que delícia. Ó, vamos ouvir só um pouquinho. Tá ali, ó. A gente mostrou pra vocês. Vai o que valer, vem o que vier. Um caminho raro, um coração claro, por todo o tempo que houver. Levar, valer, louvar, haver, viver se houver valor à vida. Não deixo a vida me levar. Aí, você estava contando o que do processo aqui, Lenine? É que o pessoal tava, lá em casa estava ouvindo só o pessoal ali cantando, não estava ouvindo a gente não. E o Lenine contando outras coisas aqui. Eu já até esqueci o que eu estava falando. Você estava falando do processo todo aí de gravar em casa. Isso em casa? Não, isso na verdade é outra coisa que a tecnologia digital nos permitiu. É você sair com o estúdio de braço do braço. E vamos embora. E vamos embora gravar. Alguns dos vocais, esse aí a gente fez justamente na sala de masterização, quando estava finalizando o disco. Ah, que legal. Reunimos Entendi. lá no Trilha e fizemos ali juntos. Ô, Lenine, deixa eu dar uma dica para o pessoal de casa. Entra no site do Lenine, que ele é tão legal e tem tantos vídeos, você entender assim, o fazer artístico. Eu gosto muito, eu gosto de bastidor, eu gosto de saber história de música por música, e lá tem tudo para vocês. É muito legal, né? Você falar sobre isso, porque a gente disponibilizou esse processo. É tão legal. Aí, como pequenas pílulas, as pessoas iam acompanhando cada canção, da maneira como foi feito, cada processo, cada mecânica de gravar e tudo. Eu gostei muito. Lenine, tem show, né, no Rio de Janeiro? Tem. Já tem show no mundo. Tem um monte de show, minha porque gente. o Carbono tá nascendo. Ele tem um mês de lançar. Que ótimo. Agora é que o caminho começa. Os shows no Rio de Janeiro são mês que vem, né? Isso. Mês que vem. E tem Carbono aqui no Metrópolis, mais uma música pra gente? Lógico, é agora? É agora. Vamos embora. Lenine apresentando as músicas do disco novo, Carbono. Pra você aí de casa, não é bom demais? Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim.
a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E eu vivo essa paixão, do início, meio ao fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu vivo essa paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Simples assim. E tem mais Lenine no final do programa para fazer mais um som pra gente. Continuamos na música, mas em outro ritmo. A história de Dona Ivone Lara, a rainha do samba, está no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ela é o tema do projeto Ocupação. Até o dia 21 de junho vão acontecer várias atividades paralelas ao evento. Tem shows, oficinas, visitas guiadas, tudo em homenagem à dona do lalaiá mais bonito da música brasileira. Quem diz isso é Beth Carvalho. São 94 anos de samba correndo nas veias. Se eu gostei? Nossa Senhora, eu tô vibrando. E esse espaço expositivo aqui é um local que você vai sentindo a arte da Dona Ivone Lara, né? A reverência à Dona Ivone Lara é, em alguma medida, a reverência a uma maneira de compreender a vida. Então alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, né? Os tiês aqui dispostos no chão. Tiê, que foi a primeira canção composta por Dona Ivone aos 12 anos. Tem saudade de algo, Dona Ivone? Meu tiê. Olha lá, oxa. Olha lá, oxa. Ela não foi a primeira compositora de samba enredo, mas foi a primeira a vencer um concurso em 65, com 5 bailes na história do Rio. Quero sentir nas asas do infinito. 5 bailes entrou para a ala de compositores da Império Serrano, a primeira mulher. Os homens não aceitavam de jeito nenhum e eu tenho a impressão que as mulheres mesmo, elas não se candidatavam, não tinham coragem de se candidatar. Agora eu sempre fui abusada, viu? Desde criança. Acreditar, acreditar, eu não. Tem algum trecho, alguma coisa que a senhora gostou mais, Dona Ivone? Eu gostei de tudo. Tinha coisa que eu já não me lembrava mais. Mas tenho certeza que deste canto ela se lembra de tudo. São os pilares. A música de Dona Ivone Lara nasce em meio a essas referências. De candeeiro, de vovó. Eu vivia em meio de sambistas, eram primos, parentes, mesmo chegados, viu? Todos lá gostavam de samba e eu já estava lá naquele meio. A gente tem a tradição do jongo. Isso, tem uma influência do choro, claro, também nas melodias, na forma de a Dona Ivone melodizar, né? As aulas que ela teve
com a Lucília Villa-Lobos, com a Zaira de Oliveira também. Esse lalaiá, Didi, não dá. Ninguém consegue fazer esse lalaiá como ela. Que a gente pode falar, mas as pastoras fazem. Claro, as pastoras têm essa função, esse papel também de fazerem os coros, né, das canções. Mas a Dona Ivone, ela não está como coro. Quando ela faz esse contraponto, a voz dela acaba sendo uma outra voz dentro da canção. Ela, como intérprete, é uma autora. Dona Ivone Lara, essa compositora inspirada, olha que linda aqui, ó. Ela com bandolim. Tem ela com cavaquinho aqui também? Tem. Olha a Dona Ivone Lara com cavaquinho. Pois é, que faz harmonias assim tão sofisticadas. Paralelamente, durante toda a vida, olha só, foi enfermeira. Trabalhou muito tempo como enfermeira e como assistente social, que atuou num hospital psiquiátrico junto com a doutora Nilce da Silveira. A foto da doutora Nilce da Silveira está na parede das parcerias de Dona Ivone Lara, na vida e, é claro, na música. Encontros para compor, para cantar, para celebrar. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Nelson Sargento, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Bete Carvalho. Mais uma parceria importante, com Délcio formou uma dupla de ouro. Juntos assinaram músicas que se tornaram clássicos. Pra mostrar esta saudade, sonho meu. Eu quero entrar com você e com você num espaço muito especial ali da exposição. Vamos nessa? Vamos nessa. E aqui a gente buscou trazer um encontro com esse sagrado da Dona Ivone, segundo a nossa interpretação, e o seu instrumento, né, o cavaquinho, né, uma das suas formas de criação. A senhora continua compondo? A cabeça não para? A cabeça até agora não parou. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, nego sempre, fica sem sossego. Gente, a Marina Persson não está aqui hoje, mas é por um ótimo motivo. Ela está em Cannes, olha que chique, na França, acompanhando o Festival de Cinema, e na próxima semana volta com uma reportagem especial sobre tudo o que aconteceu por lá. É só esperar. No próximo bloco, os atores Marcelo Antony e Jarbas Homem de Melo chegam para falar mais sobre o musical, sobre um dos maiores astros da história do cinema, Charlie Chaplin, o Carlitos. Até já! A história de um dos grandes gênios do cinema está no musical Chaplin. Jarbas Homem de Melo vive o criador de Carlitos, um pobre andarilho com chapéu coco e bengala de bambu, que é um personagem icônico. O Marcelo Antony faz o Sidney, o irmão mais velho de Charlie Chaplin. Os dois são nossos convidados aqui para falar desse musical, que é um sucesso, né? Eu fui numa quinta-feira e estava lotadaço. E as pessoas estão indo muito, né, para o espetáculo, né? Graças a Deus. Viu? Pronto. Pega no verde. A gente tá lotado. Nas primeiras semanas tá tudo esgotado. É um assunto que as pessoas se interessam muito, né? Claro. Assim, a mídia se interessa, o público se interessa, é uma história muito bonita. Todo mundo quer saber um pouco como é que é a vida desse. E a gente fica muito feliz porque é resultado de boca a boca isso. É claro que a peça tem uma enorme divulgação, mas se a peça não for boa, as pessoas não vão assistir. A vida do Chaplin, fora a criação do Carlitos, genial e tudo mais, é vida de filme, né? É o garoto pobre da Inglaterra. Um self-made man, né? Exatamente, que conseguiu uma ascensão meteórica e que incrível. Virou o grande astro do cinema mudo. Ele era um grande gênio, mas também tem uma coisa de timing, eu acho, que ele estava na hora certa, no lugar certo, o cinema estava começando a se
ser criado de verdade, né? E ele, com a genialidade, com a experiência teatral que ele tinha, ele aproveitou a oportunidade e foi. Como um meteoro mesmo. O que a gente percebe no musical é exatamente ele estar nesse local certo, dele ver o nascimento desse cinema e de como era tudo tão improvisado, tudo tão espontâneo, né? É muito precário, né? De alguma maneira, assim. Tanto Não existia pantomima, né? Pantomima, e não existia roteiro. Eles iam fazendo a gags. Tem uma gag que eu sei fazer uma coisa engraçada. E depois eles montavam aquilo e virava um média-metragem ali de 12 a 18 minutos. E fazia um filme, mas não tinha nem nada de roteiro. O roteiro veio muito depois. A gente está vendo aí imagens do espetáculo que conta um pouco do início da trajetória do Chaplin no teatro, né? Então tem, o Antoni é esse que está aí de policial, o Chaplin está fazendo o papel do bêbado. Então ele começou no teatro, né? Levou o irmão. O Sidney levou o Sidney que levou o Charlie pro teatro. O Sidney era um grande ator, ele era um galã do teatro musical, digamos assim, que seguiu os passos do pai dele, porque o Charles Chaplin, pai, também foi um ator bem conhecido em Londres, né, de teatro. A mãe também era uma cantora. A mãe também, uma cantora de music hall, bem famosa na sua época. Muito bem, agora, para vocês dois, né, como é que foi a criação desses dois personagens? Queria começar primeiro falando um pouco dos ensaios e de como o processo começou. Foi corrido, né? Foi muito corrido. 7 semanas é um tempo muito curto para montar um espetáculo desse tamanho. Nossa Senhora. Exato. Porque a gente está apresentando no Teatro Net, eu considero como uma escola de samba na Avenida. Grêmio Recreativo, Escola de Samba Charles Chaplin. Porque tem uma movimentação, gente, tem que ter evolução, tem que ter harmonia, né? Tem que ter mestre sala e porta-bandeira. Saber a letra do samba. Saber a letra do samba. Isso é importantíssimo, cantar a letra do samba, gente. Meu Deus. Mas é isso, se você, quando você vê o espetáculo, você vê uma movimentação muito grande das cenas, os cenários indo e voltando, e os atores fazem isso, né? Tem muitas marcações, né? Mas isso a gente deve, assim, graças à experiência do Mariano Detri, que é nosso diretor, que é um argentino que me dirigiu aqui em 2001 no Brasil, depois foi para Londres, mora em Londres há 15 anos. E quando a gente começou a ensaiar, 3 semanas depois, né, Marcelo? 2 semanas e meia, 3 semanas depois, a gente já estava ensaiando no cenário. Então a gente já um jeito diferente de produzir teatro. Aqui no Brasil a gente não está acostumado a isso. A gente recebe o cenário às vezes 4 dias antes da estreia e você tem que readaptar a peça inteira num cenário novo, numa luz que, enfim. E graças a ele a gente conseguiu então já chegar no teatro com a peça pronta. Assim, as marcações cênicas, movimentação de cenário, tudo. E o cenário foi feito em função do Teatro Net. Exatamente. Você assiste a peça, você percebeu isso, é como se fosse um grande estúdio de cinema. O teatro inteiro. É verdade, é uma continuação ali, continuação, você não vê uma diferença do palco e da plateia. Antoni, você tinha feito poucos musicais antes, né? Na verdade eu estreiei com um musical, mas foi há 20 anos atrás, né? Não tem esse pique que tem hoje, essa coisa industrial e Broadway que nós temos aqui no país. Onde os atores, todos que participam, são de nível internacional. Esse espetáculo que a gente está apresentando, se fosse apresentado na Broadway, seria um grande sucesso também, eu tenho certeza absoluta, pelo nível apresentado. E você está me dizendo isso porque você acha que você aprendeu agora, estando no palco? Eu aprendi com certeza. Eu tive que resgatar muita coisa de inconsciente meu com relação à música, né? Agora, para você ver do nível que é diferente, eu senti no primeiro dia de ensaio, quando no final o stage manager chegou para mim e falou assim: Marcelo, de segunda, quarta e sexta a gente vai ter fisioterapeuta, tá? E na última semana a gente vai ter fisioterapeuta todo dia. Aí eu falei, ok, primeiro dia de leitura. Depois eu entendi por quê. A exigência é enorme. A gente tem sempre, precisa até de mais fisioterapeuta para poder atender todo mundo fisicamente. Né? Uma coisa que impressiona muito no espetáculo, claro, é a sua atuação como Carlitos, né? Porque você, de alguma forma, faz o personagem do Charlie Chaplin, os personagens que ele viveu também. Exatamente. E o Carlitos é esse mais icônico. Como foi para você se transformar em Carlitos? Fazer esse personagem é um presente dos deuses para qualquer ator, eu acho. Assim. Eu tinha uma grande preocupação, porque é um personagem, como você falou, muito icônico e está no imaginário de todo mundo. Acho que todo mundo teve um quadrinho do Charlie Chaplin no quarto quando era adolescente, uma camisa, uma blusa, uma agenda, qualquer coisa. Então eu tinha essa preocupação para não fazer uma caricatura de um personagem que já é quase uma caricatura de uma outra pessoa. Então, fazer o personagem do criador. Então eu tive uma preparação bem intensa, assim, eu fiquei 7 meses mergulhado nesse universo mesmo.
assistindo a obra do Charles Chaplin mais de 3 vezes, com certeza, cada filme, e os grandes clássicos mais vezes, para poder observar muito, assim, para tentar descobrir como é que esse cara se mexia. A gente tem algumas imagens dele, e assim, aí separando as imagens hoje, quando você vai ver de novo, dá vontade de não parar, né? É incrível, tipo, ele é incrível, eu sou completamente Um apaixonado. bailarino, né? Um grande bailarino, né? O Nijinsky falava que ele era o maior bailarino do mundo. Você foi assim, e tinha que ser, né? Tem detalhes, né? Porque eu acho que tá ali nos detalhes toda essa expressão dele, né? É muito detalhe. O olhar, né? O olhar, o jeito de andar, a postura do corpo, ele é completamente desencaixado de quadril. Fiz um estudo bem minucioso, assim. E para lembrar de tudo, bom, não é para lembrar, né? Que você faz o estudo ali, mas é para toda noite encarnar esse personagem é uma concentração grande. É uma concentração, mas ele acaba tomando conta de você, assim, né? O seu corpo já não é mais seu. Não estou dizendo que eu recebo uma entidade, né, do Charles Chaplin. Baixa o Mas é que a hora que dá o terceiro sinal, abrir o pano, você se entrega mesmo o seu corpo ali, entrega sua mente, sua concentração. Porque o objetivo é contar uma história, né? A gente está ali praticamente como um grupo de teatro contando uma história. E a gente faz várias homenagens à filmografia do Charles Chaplin, aparecendo referência à Dança dos Pãezinhos, a bola do Mapa do Mundo, a Florista Cega, sempre a gente podendo ter referência da filmografia dele na peça, a gente faz. O garoto. E a gente conta na peça o que acontecia na vida pessoal dele, né, paralelo ao que ele estava realizando no cinema. Você sabe que, desculpa te interromper, a última biografia que eu li dele, que chama Charles Chaplin, Biografia Definitiva, ele faz um paralelo, por isso que eu revi a obra toda depois de novo, porque ele vai fazendo um paralelo do que ele estava filmando no contexto político-social da época, o que estava acontecendo na vida dele. Assim, que foi um achado para fazer o personagem, assim. E aí eu comecei a ver todos os filmes, vendo o que estava acontecendo historicamente no mundo e ele, como se relacionava com isso. E é muito interessante que você percebe que a obra dele é completamente autobiográfica. Assim. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que a peça começa e termina com o Charlie Chaplin no final da vida. E é um Charlie Chaplin que é ressentido. Né? A gente... Ele é um gênio e acho que, como todo gênio, um pouco incompreendido na sua época, né? Ele foi expulso do país onde ele fez fortuna, onde ele fez a fama mundial. Aí a gente tem imagens dele, assim, nos últimos anos mesmo. Ele chegando uma vez em Paris, depois na Inglaterra, que recebeu alguns prêmios. Isso foi logo depois que ele recebeu aquela homenagem da academia, né? Mas realmente ele passou por alguns anos depois de ostracismo, né? Ele produziu, depois que ele saiu dos Estados Unidos, ele já estava com 63 anos, acho, uma coisa assim. Ele ainda fez 3 filmes, 3 longas, que foi... O último foi A Condessa de Hong Kong, que foi com que ele dirigiu, né? Com Marlon Brando e a Sophia Loren, que é um filme lindo. Fez o Monsieur Verdu. E qual é o outro filme que ele fez ainda? O Nova York, O Príncipe Nova York. O Príncipe Nova York, que é genial. Mas eu acho que também pela idade, e aí ele teve 8 filhos com a Ona Chaplin. É verdade. Né? Eu acho que ele também foi gastar um pouco a fortuna que ele fez. Porque ele trabalhou loucamente, né? Trabalhou loucamente. 81 filmes. Eu acho que talvez o físico, como ele já não tinha a habilidade de um Carlitos, né? Ele se vangloriava por ele nunca ter quebrado um osso. Numa época que era rotina se quebrar osso, né? Entendi. Era tudo de improviso, né? Coisas perigosíssimas eles faziam. Imagina. E ele também, claro, ele foi expatriado na América e quando ele voltou para o Oscar para ser homenageado, ele recebeu um visto de 2 meses só. Nossa, gente. Ele não foi anistiado totalmente. Ele foi tipo assim, venha, mas vai embora. E aí vocês deixam claro isso no espetáculo. Um espetáculo muito bacana de ver, parabéns, que viu? Bom, obrigado. E eu vou aproveitar que vocês estão aqui no estúdio para a gente já entrar no nosso quadro de Dicas Culturais, que é um quadro que a gente dá todo domingo aqui no Metrópolis. Eu tô sem os meus companheiros de apresentação hoje, a Marina, o Cunha, mas olha só que beleza. E tem ainda mais uma dica bacana de literatura do Celso Frateschi, dá uma olhada. A minha dica de leitura é Vida e Destino, do Wassily Grossman. Realmente fazia tempo que não tinha um livro que me arrebatasse artisticamente, literariamente, como esse romance. É um catatal de 900 páginas, quase que uma guerra e paz do século XX. Ele está sendo considerado assim. Comece a ler
Quando você vê que lê uma cena de batalha e no final da cena de batalha você já está completamente envolvido emocionalmente nas personagens, nas dúvidas, nas angústias e na vida daquele povo durante a Segunda Guerra Mundial. Vida e Destino, do Vassili Grossman. Boa, anotou aí? E vocês, hein? Antônio, me diz, qual é a sua dica? De livro? Pode ser De filme? De filme, pode ser De filme. filme pode ser Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, um filme antigo, trilha do Ennio Morricone, um filme de época lindo. E você, é aquele filme que você viu várias vezes? Várias vezes, olha lá. Olha ali, ó, que coisa linda. Robert De Niro novinho, é um casting sensacional, uma trilha maravilhosa e um enredo maravilhoso. Você quer contar pro pessoal? Sinopse curta? Não, é um filme que se passa, é bem de época, se passa por várias fases de vida. Eu destaco bem a trilha do Ennio Morricone, que é sensacional. E dá todo o clima, filme é inesquecível. É bom, viu, a gente dá dicas de clássicos, porque tem alguns filmes que vale a pena você rever, que se você viu assim muito lá atrás, né? A sua dica é de filme também? É de filme também. Oba! Que eu assisti essa semana, sem querer, tava zapeando a TV e tava passando, que é A Escolha de Sofia. Que eu não tinha assistido ainda, eu assisti pela primeira vez essa semana, fiquei completamente arrebatado pela Meryl Streep, novinha, linda, contando essa história do pós-guerra, assim, uma história bem triste, bem tocante, e de uma época, assim, que as pessoas, né, não tinham muito amanhã, assim, então aproveitavam a vida de uma maneira meio louca, digamos, os padrões de hoje, assim. Mas é um filme muito tocante, assim, e ver a Meryl Streep sempre é um aprendizado. Tem algumas atrizes, e atores, os grandes, né, que às vezes você não vê nem o título do filme. Você viu que tá... Exatamente. A Meryl Streep é uma. É uma. A Meryl Streep tá no cinema, vou ver, pronto. Eu não quero ver. Vejo ela no musical, vejo ela fazendo comédia, drama, muito legal. No Oscar sempre ela e mais 4, né, concorrendo. Meryl Streep e a minha... Então eu vou aqui dar a minha dica, que é essa revista aqui, mostra pra você, né, coração, aqui, ó. Essa revista que tem esse formato de livro, que é a Granta. A Granta foi fundada na Inglaterra, 1880 tal, e veio pro Brasil faz 2 anos. É uma revista que traz contos de vários autores diferentes. A Granta brasileira, ela tem, assim, mais ou menos metade, 40% de autores brasileiros e a outra metade, ou um pouquinho mais, de autores que publicam nas grantas de outros lugares do mundo. Quem gosta de conto é muito bacana, porque você tem uma diversidade tanto de estilo dos autores, quanto também dos países. E a Granta brasileira, ela, como em outros países também, ela tem temas. O tema da Granta aqui é a traição. Olha que legal. É ótimo. Na arte, a traição, eu acho que é o começo de muitas Rodrigues, histórias. Pois podia ter Nelson Rodrigues. Eu vou falar que são textos inéditos a Granta tem, ou encomendados para a própria revista, ou que foram puxados ali da gaveta do autor, mas que tem a ver com o tema. Agora, não é uma traição só do casamento, do relacionamento, traições na história. Isso também é legal, porque é traição, mas é um viés, assim, que pode entrar muita coisa. Então, para quem gosta de conto, quer conhecer escritores de outros países, quer saber da produção brasileira de hoje, a Granta é bacana. Eu gosto muito dos nacionais aqui, do João Anzanello Carrascosa, que eu inclusive já dei dica aqui do Metrópolis. Ele tem um lirismo muito grande do jeito de escrever. E tem também o Paulo Scott, que é um gaúcho bacanão, assim. Então, a minha dica é essa aqui, Granta, tá? Ótimo, vou procurar. Que bom. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no Obrigado a Metrópolis. você pela oportunidade. Isso aí. Não deixem de assistir Charles Chaplin de quinta a domingo no Teatro Net, no Shopping Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Espero vocês. Muito bom. Gente, você não pode esquecer, viu, que o Metrópolis está no Facebook, está no Instagram, está no portal cmais.com.br. Tem entrevistas exclusivas, tem músicas exclusivas para a internet. Passa lá. Você pode se comunicar com a gente também pelo WhatsApp. Anota, 11 97673 1540. Tudo bem? Tudo anotado? Daqui a pouco a gente volta para falar de um tema bastante polêmico. A Lei Rouanet, ela ajuda a sustentar as produções culturais, ela limita as produções culturais brasileiras? No próximo bloco. Até já.
Notícia do cinema. O Superior Tribunal de Justiça arquivou a ação de improbidade administrativa contra o ator e diretor do filme Chateau, Guilherme Fontes, por suposto mau uso de recursos públicos captados para a realização do filme. Chateau, o Rei do Brasil, deve estrear brevemente nos cinemas depois de quase 2 décadas de produção. O Guilherme Fontes é nosso convidado na próxima semana para falar dessa verdadeira novela, né, com muitos capítulos na justiça brasileira. E por falar em recursos públicos e leis de incentivo, o Metrópolis recebe o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o Carlos Paiva, para falar sobre as propostas de mudança e dessas mudanças na legislação que regulamenta as isenções fiscais, como a Lei Rouanet. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem. A gente está falando aí da criação do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, né? O Procultura, é isso? Isso. Procultura, que mudanças principais ele tem em relação à Lei Rouanet? Hoje em dia, a Lei Rouanet, quando ela foi pensada, ela já tinha um tripé, que era um Fundo Nacional de Cultura, um incentivo fiscal para atrair investimento privado para a cultura e um fundo de investimento. Nos anos 90, quando ela foi pensada, o desenho dela e a história fez com que só o incentivo fiscal se desenvolvesse. E apesar de ser um mecanismo válido, pensado para atrair recursos privados para a cultura, ele não contempla uma série de dinâmicas da cultura. Ele tende a reproduzir a concentração populacional, econômica do país, porque o fundo não foi desenvolvido. Então, o Procultura basicamente vai permitir que a gente amplie o leque de mecanismos e ferramentas para fomentar a cultura no país. O que a gente vê muitos produtores culturais dizerem contra e a favor, mas da Lei Rouanet, é que os diretores de marketing das grandes empresas, das estatais, eles têm hoje na mão, no Brasil, a decisão de que espetáculo vai ser financiado. Esse é um dos problemas que a gente quer resolver no Procultura. Hoje em dia, o incentivo fiscal movimenta 1 bilhão e 300 milhões de reais. O fundo está na casa dos 300 milhões. A lei quer equiparar o fundo ao incentivo, de maneira que essa dinâmica possa existir. É interessante ter patrocínio privado e a lógica é essa mesma, de associação de marca, promoção da comunicação da empresa. O que a gente quer fazer é que isso possa continuar existindo, mas que traga recursos efetivamente privados, que hoje em dia é 100% de isenção de imposto. A gente quer que as empresas utilizem isso, que é legítimo, só que acrescentem recursos na cultura própria. Hoje em dia é 100% incentivo. E o fundo permite o Estado, através de curadoria especializada, seleção entre os pares, investir em dinâmicas que essa lógica do marketing naturalmente não abarca. Então, para a gente entender melhor, hoje uma empresa, quando ela financia um espetáculo, ela tem a isenção de 100% do valor que ela empregou no imposto de renda. Correto. Né? Com a mudança do Procultura, isso não vai acontecer mais, vai ser 80%, é isso? Até 80%. A ideia é que a gente consiga atrair efetivamente... E aí ela tem que colocar um dinheiro que não vai ser debatido. No mínimo 20%. A escolha continua da empresa. A diferença é que o incentivo fiscal efetivamente atrai recursos, porque hoje em dia, dos 1 bilhão e 300 milhões que a lei movimenta, 95% é isenção fiscal, só 5% que é contrapartida própria da empresa. Isso os números dentro da Lei Rouanet. Tem empresas que realizam patrocínio sem incentivo fiscal, é importante frisar isso, mas a Lei Rouanet não está conseguindo atrair dinheiro próprio da empresa. O novo modelo ajusta isso, mas o principal não é isso, é que vai dar ao governo federal, aos estados e municípios, um fundo próprio para investir em criação, apoio a grupos, dinâmicas que essa lógica do patrocínio de marketing naturalmente não contempla. Não tem nenhum problema ter marketing, o problema é que a cultura é mais ampla do que isso, e daí tem que ter mecanismos para contemplar essas dinâmicas. Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É claro que a gente tem uma boa intenção aí. Você vai ter outra forma de recurso para financiar espetáculos, projetos que nenhum diretor de marketing quer nem receber. Mas esses recursos não deveriam vir do orçamento do Ministério da Cultura?
não está se criando novamente atrelar à iniciativa privada recursos que deveriam estar no orçamento do Ministério da Cultura? Deveria. Tem um projeto de emenda constitucional que tramita há alguns anos no Congresso que procura estabelecer um patamar mínimo de orçamento para a cultura. O que a Unesco recomenda é 2%. A França que consegue ter tem 0,18 mais ou menos. É muito baixo. Muito baixo. O Procultura ele não atinge esse patamar que a PEC quer atingir, mas ele já diz que tem que ter no Fundo Nacional, no mínimo, o mesmo valor que tem no incentivo fiscal. Se fosse hoje, passaria de 300 milhões para 1 bilhão e 300. Claro. Então, você começaria a ter um orçamento mínimo para poder investir em patrimônio, em outras áreas que, naturalmente, o marketing... Então, esse é um dos ganhos da lei. Você vai estimular que, no orçamento da cultura federal, tenha um mínimo para investimento direto. Bom, muitos produtores acham que essas modificações vão afastar os investidores, porque o mercado já conseguiu, de alguma forma, o mercado cultural, de alguma forma, conseguiu fazer com que as empresas entendessem o que é a Lei Rouanet e os incentivos e tudo mais. Você acha que isso não pode afastar investidor? Porque, na verdade, a nova Lei Rouanet, que é a Procultura, ela abre novas linhas de fomento que não passam pelas empresas. Esse que é um dos ganhos, você ter mecanismos próprios. O que muda no incentivo fiscal é de 100 para 80. Que vai ter impacto? Eu acho que tem impacto. Agora, muitas empresas já colocam recursos próprios, é importante afirmar isso. Segundo, quem investe em cultura, eu acho que investe em cultura porque cultura é importante para o desenvolvimento da marca, para a sua comunidade, para a projeção da imagem do país. Não é só o incentivo fiscal que faz com que você patrocine o projeto. Então, às vezes, se valoriza excessivamente. Eu acho que quem tem compromisso com cultura vai continuar. Vai ter uma acomodação nisso? Vai. Como é que a gente está prevenindo isso? Vai ter um período de transição. A gente não vai passar do 100 para o 80 de um ano para o outro. Uma mudança de um ambiente que está há 20 anos atuando dessa maneira, você não pode da noite para o dia mudar. Claro. Então, também você não vai ter o fundo para 1 bilhão de um ano para o outro, você tem que ir construindo ele. Então, tem uma transição para que essas novas dinâmicas, que é enriquecer o ambiente de fomento, isso que é importante, vai ter continuar tendo incentivo fiscal, mas vai ter editais de apoio direto, mecanismo para você investir num filme, numa peça, num CD. E mesmo quem é artista famoso vai conseguir isso? Claro, tem que ter para todo mundo. Olha, que os artistas mais consagrados estão reclamando, estão dizendo que o que o Procultura, por exemplo, vai dificultar. E você acha isso certo? Que dificulte quem já tenha uma visibilidade na sociedade e tudo mais. Hoje em dia, por exemplo, não tem um mecanismo para apoiar esse tipo de dinâmica. Vou pegar outra polêmica, que é a do Rock in Rio. É um projeto que divulga o nome do Brasil para fora, atrai produções, fomenta uma série de empresas e profissionais, e a gente não tem um mecanismo que possa estimular esse tipo de projeto. Que o incentivo fiscal não é o ideal para isso. Teriam outras formas de investimento, por exemplo, se associar nos lucros. Então, você injeta recursos, mas se tem lucro, isso pode voltar para você investir em outros projetos. Então, a questão é que a gente tem um mecanismo de 20 anos atrás que não dialoga com a complexidade da cultura hoje. Então, a gente quer atualizar as ferramentas. A gente está um pouco na idade da pedra nisso, a gente quer avançar. Tá certo. Bom, eu tenho certeza que essa discussão ainda continua. A sociedade civil ainda pode participar, ainda pode mandar sugestões para o Ministério da Cultura, ou já está no Senado, está fechado, não dá mais para a gente fazer nada? Está no Senado. O Senado enfim, é o Congresso Nacional e o debate é permanente lá. Com certeza, o próprio Senado realizará algumas audiências públicas. Tá. Naturalmente, esse debate já está na rua, está acontecendo pela imprensa, o Ministério está convidado para uma série de debates, então ele, demandado ou não, acontece naturalmente, é importante que aconteça, porque aí uma série de dúvidas vão sendo esclarecidas, se houver problemas, tem que emergir para a gente resolver, porque está em tempo de resolver no Senado, então o debate é bem-vindo. Muito bem, então a gente continua a nossa conversa, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Obrigado pelo convite. Gente,
Promessa é dívida, né? E a gente termina o programa de hoje com Lenine, seu novo álbum Carbono. Você quer ter mais um trechinho do Lenine, mais um pouquinho de conversa? Entra lá no nosso site, cmais.com.br/metrópolis, que a gente tem um bate-papo exclusivo para você, internauta. Um beijo para vocês, até mais, boa noite. Eu sei de todo caminho que andei, sou feito de barro batido em pé, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, o podre se apodera, a lama fertiliza, o bombo vocifera, o terno viraliza e o coração pondera. Quando a razão rivaliza, eu sei de todo caminho que andei, sou feito de barro batido em terra, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, a vida reverbera, o tempo imortaliza, a dor é passageira, o amor se cristaliza e o coração severa quando a razão enraiza. Eu sei de todo o caminho que andei, sou feito de barro batido e ferro, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, a turba aterroriza, a hora desespera, a alma suaviza, a carcaça venera e o coração espera quando a terra é movediça. Eu sei de todo o caminho que andei, sou feito de barro batido e ferro, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, a nuvem satiriza o céu dessa janela, o olho finaliza e a lente só revela e o coração numera cada batida esquecida. Eu sei de todo caminho que andei, sou feito de barro batido e ferro, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, a turba aterroriza, a hora desespera, a alma suaviza e a carcaça venera e o coração espera quando a terra é movediça. A nuvem satiriza o céu dessa janela, o olho finaliza e a lente só revela e o coração numera cada batida esquecida. Eu sei de todo o caminho que andei, sou feito de barro batido e ferro, sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro, eu sei de todo